Isaías, capítulo 11. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta para sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá, e o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os 2 povos atacarão juntos a Filisteia, que fica a oeste. Eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os edomitas, os moabitas e os amonitas. O Senhor Deus secará o golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobrem somente 7 ribeirões que qualquer um poderá atravessar a pé. Assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa, saindo da Assíria, e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Isaías, capítulo 12.
Naquele dia, todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta canção: Louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que Ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois Ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Isaías, capítulo 13. Esta é a mensagem a respeito da Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Em cima de um monte pelado, levantem a bandeira de guerra. Deem ordem para os inimigos atacarem e levantem a mão como sinal para que eles entrem pelos portões da cidade majestosa. O Senhor está chamando os seus soldados fiéis, os seus homens valentes que se alegram com a vitória. Ele os está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado. Ouve-se uma gritaria nas montanhas. São exércitos que estão se ajuntando. Soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha. As tropas vêm da Pérsia, um país distante. Vêm lá do fim do mundo. Na sua ira, o Senhor vai usá-las para destruir a Babilônia inteira. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor. A destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Os braços de todos ficarão sem força, e de medo os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto. Se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Olharão uns para os outros, cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer, o sol ficará escuro e a lua também não brilhará mais. O Senhor Deus diz: Eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades.
Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam e com que a terra saia do seu lugar. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão e voltarão para os seus próprios países. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada. Diante dos seus próprios olhos, os seus filhos serão esmagados. As suas casas serão assaltadas e as suas mulheres violentadas. Contra os babilônios vou atiçar os medos, um povo que não faz caso de prata nem de ouro. Com as suas flechas, eles matarão jovens, matarão crianças e bebês, sem dó nem piedade. Babilônia é a glória e o orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos. Mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra quando eu as destruir. Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas barracas e nenhum pastor levará suas ovelhas para pastarem lá. Os animais do deserto viverão na cidade e as casas ficarão cheias de corujas. Avestruzes morarão ali e cabras selvagens saltarão entre as ruínas. Nas torres e nos palácios uivarão as hienas e as raposas. Está chegando a hora da Babilônia. Os seus dias já estão contados. Capítulo 4. Tobit dá conselhos a Tobias. Naquele mesmo dia, Tobit lembrou das moedas de prata. Ele tinha entregado a Gabael na cidade de Raguês, na Média. Então pensou assim: eu pedi a Deus que me deixasse morrer. Portanto, antes de morrer, eu preciso chamar o meu filho Tobias e contar a ele o caso desse dinheiro. Chamou Tobias e, quando ele chegou, disse: filho, quando eu morrer, faça para mim um sepultamento com honras. Respeite a sua mãe e tome conta dela enquanto ela viver. Faça tudo para agradá-la e não faça nada que possa deixá-la triste. Lembre, filho, de que a sua mãe, quando estava grávida, esperando você, enfrentou muitos perigos por sua causa. E, quando ela morrer, sepulte-a ao meu lado, na mesma sepultura. Meu filho, durante toda a sua vida, não esqueça do Senhor. Não peque, nem desobedeça aos seus mandamentos. Faça sempre o que é direito e nunca siga os caminhos do mal. Os que são corretos serão abençoados em tudo que fizerem.
Não seja avarento quando for dar dinheiro ou outras coisas para ajudar aqueles que obedecem às leis de Deus. Mas seja sempre generoso. Não deixe de ajudar os pobres. E Deus não deixará de ajudar você. Dê esmolas de acordo com o que você tiver. Se tiver muito, dê muito. Se tiver pouco, mesmo assim, não pense antes de dar desse pouco. Assim você estará juntando riquezas para usar no dia da necessidade. Pois as esmolas salvam a pessoa da morte e não deixam que ela vá para o mundo da escuridão. Dar uma esmola é o mesmo que fazer uma oferta que o Deus Altíssimo aceita. Meu filho, evite a imoralidade sexual. O mais importante é que você case com uma mulher da nossa tribo. Não case com uma estrangeira, pois nós somos descendentes dos profetas. Lembre dos nossos antepassados que viveram há séculos. Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles casaram com mulheres que eram das suas tribos. Deus os abençoou, dando-lhes filhos, e os seus descendentes serão donos da terra prometida. Meu filho, ame os seus patrícios e não deixe que o orgulho o faça desprezar o seu povo e deixar de casar com uma israelita. Pois o orgulho traz desgraça e confusão, e a preguiça produz pobreza e miséria. Não segure os salários dos seus empregados até o dia seguinte, mas pague-os imediatamente. Se você servir a Deus, Ele o recompensará. Meu filho, tenha cuidado em tudo que você fizer e seja sempre bem educado na sua maneira de se comportar. Não faça aos outros o que você não quer que eles façam a você. Não beba vinho demais, nem seja viciado na bebida. Dê comida aos que têm fome e dê roupa aos que estiverem precisando. Tudo o que você tiver de sobra, dê como esmola, e não seja avarento quando ajudar os necessitados. Quando morrer alguém que tenha obedecido fielmente à lei, dê comida para a família do morto. Mas não faça isso quando morrer um homem mau. Procure os conselhos de todos os sábios e nunca despreze os bons conselhos. Sempre louve a Deus, o Senhor. Peça que Ele o faça progredir em todas as coisas e que todos os seus planos tenham sucesso. As outras nações não têm a sabedoria que vem de Deus, o Senhor, mas é Ele quem dá tudo que é bom. Ele também humilha qualquer pessoa de acordo com a sua vontade. Meu filho, lembre destes conselhos e nunca esqueça de nenhum deles. Agora, quero que você saiba
que deixei 340 quilos de moedas de prata, guardados na casa de Gabael, filho de Gabri, que mora na cidade de Raguês, na Média. Portanto, meu filho, não se preocupe por sermos pobres. Você será rico se temer a Deus, se afastar de todo pecado e se fizer o que o Senhor, o seu Deus, aprova. João, capítulo 18. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer a ele. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu? Não. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira
e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé, no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada. Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti. Mas, se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio. Chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Esta pergunta é do senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é um rei? É o Senhor que está dizendo que eu sou rei? Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão. Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Não, ele não! Ele não! Nós queremos que solte Barrabás! Barrabás! Solte Barrabás!
Acontece que esse Barrabás era um criminoso. Salmo 77. Salmo de Asaf, ao regente do coro, para confissão. Eu grito bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração. Porém, não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos. Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito. Meditarei em todos os teus atos poderosos. Oh Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força, salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Oh Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas, e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão.